neste sábado de manhã a gente tem mais um Café dos Homens, promovido pela nossa UPH, e dessa vez o tema vai ser um tema extremamente importante. O Café dos Homens vai estar falando a respeito da prevenção ao suicídio, e quem está com a gente aqui ao vivo nos estúdios do nosso Notícias do Bem é o pastor Tiago Henrique, que é um dos representantes da UPH, mas que vai ser o palestrante desse evento. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem para a gente falar desse evento tão importante aí para os homens da nossa igreja, né? Olá, Roberto Quirino, Tainá, sim, muito bom estar aqui também, você que está nos assistindo. Um tema muito importante, muito relevante, né? Estou aqui em nome da nossa querida UPH, trazendo esse convite a todos, né? Que possam participar tanto também de forma online quanto presencial, fazer a sua inscrição e estar conosco nesse Setembro Amarelo, trazendo, né, alguns assuntos importantes e relevantes, um deles suicídio, que fala exatamente no aspecto de prevenção e como também avaliarmos e ajudarmos pessoas, né, nessa questão. Pastor, esse mês assim, é um mês que a gente está sempre batendo nessa tecla, a gente está, de um modo ou outro, aqui no Notícias do Bem já entrevistamos até a Helene Vassão, né, que tem alguns livros, é um tema que ela trabalha muito bem, não é, no Capelania. A importância, né, da gente estar em alerta, a importância da gente ter esse olhar direcionado para os nossos familiares, nossos amigos. Por que é o convite, né? Como é que essa extensão, né, da gente ter esse convite, da gente participar desse dia e a gente realmente estar ligados no nosso irmão, né? Quanto a esse tema tão importante. Tainá, é interessante que é um tema, às vezes, que as pessoas têm medo de falar sobre ele, né? Porque existem algumas expectativas assim, ao falar sobre o tema, podemos causar pensamentos de morte em outras pessoas, enfim. E também existe aquela pergunta que vai ser respondida na palestra, não vou responder agora não, viu, Tainá? Vou deixar a expectativa. A pergunta é, quem pode experimentar pensamentos de morte ou então ideação suicida, né? Nós convivemos com pessoas e nem imaginamos, né, que elas poderiam ou podem pensar algo relacionado a isso. Então esse tema é importante para criar um olhar e para trazer também uma expectativa sobre as pessoas que nós convivemos, de ter conversas relacionadas a isso, criar um ambiente de segurança para que essa pessoa possa compartilhar, não só na igreja, mas em casa, né? Hoje nós temos aí um grande índice de suicídio, né, entre alguns grupos específicos. Então é importante, né, trazer esse tema tanto para a instrução quanto para a prevenção e falar a respeito disso. Quer dizer, se acontece, se há essa realidade, nós devemos tocar no assunto de forma bíblica para trazer também instrução para aqueles que escutam, né, que lidam com esse sentimento, que às vezes pode ter vergonha, né, de dizer, eu penso a respeito disso. Então, para trazer a concepção de que há um ambiente seguro, mas ao mesmo tempo há um ambiente de proteção no sentido daquele que escuta e como ele deve agir depois disso, né? Existe também, né, pastor, um preconceito em relação àqueles que creem em Deus e que enfrentam problemas, enfrentam dificuldades e podem ter, sim, ideação suicida, né? Existe essa vergonha, existe esse preconceito em relação a isso que também precisa ser vencido, né? Exatamente, existe aquela ideia, de certa forma, que nós categorizamos assim, crente não lida com isso, né? Isso se tornou lei, então compartilhar é até uma questão de sair fora desse padrão. Vivemos num mundo caído, lidamos com aflições, o próprio Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições. Nós lidamos com tantas coisas que acontecem aqui que alguns podem pensar que a resposta para os seus problemas é exatamente o suicídio. É interessante, Roberto, né? Existe uma pesquisa que mostra, e realmente é verdade quando nós atendemos pessoas, que aquele que pensa em suicídio, ele não quer efetivamente morrer. Ele não quer morrer, ele quer solucionar um problema. Então, isso é o centro, né, do pensamento muitas vezes. Então, é importante entender que por trás daquela prática, daquela ideação, daquele pensamento, existe o sentimento de pedido de socorro, né, porque a pessoa está querendo enfrentar uma situação e às vezes não está tão confortável, lidando com tantas coisas assim relacionadas a isso. Então não devemos ter o preconceito, devemos abrir diálogo e permitir que as pessoas conversem. Agora, por outro lado também, é não sentir medo de escutar, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem as perguntas ou não fazem as perguntas certas porque tem medo das respostas que podem ouvir. Tanto que, é interessante isso, quando um pai, uma mãe, quando alguém da família escuta uma palavra, eu quero morrer, eu quero... essa frase, normalmente eles não evoluem na conversa, eles indicam, né, no caso aqui para o centro de aconselhamento, enfim, para que nós tenhamos essa conversa com, né, o adolescente, o jovem, enfim.
Uhum. E pastor, assim, uma questão interessante, né? A gente sabe que o homem, às vezes, ele tem uma certa dificuldade de conversar, de se abrir. E esse é um tema super interessante porque a gente não sabe o que passa, às vezes, na cabeça, né, dos homens. Então vai ser um momento muito oportuno ali para poder criar-se um diálogo onde também haja esse momento de que fique à vontade, né? Para que também Entre haja homens ali, né? um diálogo entre vocês que surjam, né? Vai ser um momento bem oportuno, né? Ontem, infelizmente, eu visitei meus pais ontem, né, que moram no interior, um grande momento ali com eles, no dia da minha folga. E o que aconteceu? Nós ficamos sabendo que um homem, né, dessa cidade, uma cidade pequena, um bairro, né, pequeno também, de interior, ele cometeu suicídio. Ele simplesmente, na manhã, né, 6 horas, ele foi até a praça principal de uma cidade pequena, né, de um bairro, na verdade, e ele acabou se enforcando ali. E é interessante, né, em que algumas coisas que nós ficamos sabendo, que ele fez isso em frente à casa dos filhos. Os filhos moravam em várias casas, assim, bem em frente à casa das casas. E a ideia é, né, as pessoas conversando depois, entendendo, é que ele queria passar uma mensagem com isso também. Então existe, né? Eu acho que é muito forte isso, né? E é interessante pensarmos que os homens têm dificuldade realmente de compartilhar. Eu acho que algumas questões como eu sou o provedor do lar, eu tenho que lidar com isso, eu não posso, né, dizer que eu tenho dificuldade com isso. E vai entrando algumas coisas no nosso coração que nos leva a pensar que somos tão fortes o suficiente para caminhar sozinhos, né? E nós não somos, precisamos uns dos outros, né? E existem homens, né, que cometem suicídio e nesse sentido a eficácia, digamos assim, da finalização é muito maior do que entre as mulheres, por exemplo, né? Estudos mostram a respeito disso. E o método, né, que os homens normalmente usam para isso é o enforcamento, como foi desse senhor, infelizmente. Então é importante falar a respeito disso para que possamos criar, como eu disse, um ambiente onde homens possam compartilhar suas dores para poder serem aconselhados e mutuamente cuidados, né, nesse processo. E às vezes o contrário também é verdadeiro, pastor? Quer dizer, o homem tem dificuldade em falar, mas às vezes também há uma dificuldade da família em reconhecer sinais nos homens que mostram esse caminho? Exatamente. Todo suicida, ou aquele que tem ideação suicida, né, ele sempre vai deixar mensagens, questões, seja no enfrentamento da vida, né? Às vezes aquele homem mais ativo, de repente ele passa a ser menos ativo, socialmente vai se afastando, enfim, vai acontecendo alguns fatores que nós avaliamos em todo o processo para que possamos identificar isso, né? Então, todo aquele que tem um pensamento suicida, ele sempre vai falar. E também aquela ideia de quem fala não faz, isso também é um equívoco, né? Toda forma, né, de manifestação de pensamento suicida ou de ideação suicida ou de pensamento de morte tem que ser avaliado corretamente, biblicamente. E é interessante que, além daquele contato da preservação da vida, Roberto, você tem que entender quais são os portões de entrada para aquele pensamento. Então não é só apelar para a vida, porque aquela pessoa sabe do valor da vida, de certa forma, e ela realmente não quer morrer, mas ela quer resolver um problema. Então o apelo pela vida, ele é importante, mas ele não é o que traz efetivamente a solução, porque os portões são mais profundos, né? Há questões do coração que devem ser resolvidas. E tem que prestar atenção, sim, e como eu disse, dar, né, esse espaço sem julgamento, porque as pessoas não querem muitas vezes ouvir o que vem depois. Estou pensando em morrer. Não, para com isso, né? Para de pensar essa bobagem, Deus deu a vida. Ela sabe disso, né? Mas precisa de ajuda no enfrentamento de questões particulares. Trabalho, né, nesse tempo de pandemia, homens perdendo o trabalho, homens lidando com problemas com os filhos, por exemplo, né, problemas conjugais. Então, vários fatores aí podem levar ao enfrentamento de uma ideação suicida. Eu ia falar justamente disso, né? Quais seriam os possíveis gatilhos que talvez despertem, né, esse desespero, essa angústia, né, esse sentimento, mas também qual que eu querendo spoiler, né? Eu gosto de spoiler, porque eu já quero tratar o assunto antes. Trata da palestra agora. Mas só para dar aquele gostinho, pastor, nesta palestra, além de apresentar os possíveis gatilhos, né? Que eu acredito que isso seja compartilhado ali, e eu acredito que tenha trocas também, né? Em algum momento. Mas quais seriam os principais pontos e talvez um exemplo, algo só para poder despertar ali o interesse desse homem que está aqui assistindo e está pensando assim, será que eu vou ou não? Por que é tão importante que ele venha? Bom, primeiro é importante que ele venha, tá? Porque a Bíblia trata sobre suicídio, né? Pelo menos temos 9 casos de suicídios na Bíblia.
Então a Bíblia fala a respeito disso e inclusive em alguns textos fala sobre a motivação das pessoas naquele momento da prática suicida. Então é importante porque é um assunto que vem das Escrituras, né? É um assunto que é lidado e é um assunto que as pessoas têm tanto também interesse quanto a questão da realidade dessa prática, inclusive no meio da igreja, no meio cristão, né? Nós temos aí, acho que foi ano passado, né, um grande grupo, inclusive, de pastores, né, praticando suicídio, cometendo suicídio, isso tão triste. Então é importante falar a respeito disso. Também para que a gente pense assim, Tainá, será que, não, isso está longe de mim ou está longe da minha família, né? Então isso é importante ter esse conhecimento porque pode estar próximo, né? Isso é importante, né? E também ter um olhar bíblico para a resolução disso, né? É importante nessa questão. E eu vou deixar uma pergunta aqui, Tainá, mas eu não vou responder. A resposta sábado. Na palestra. Na palestra. Toda manifestação com pensamento de morte ou ideação suicida tem que ser avaliado por aquele que está acompanhando, pela família, né? Enfim. Mas existe uma diferença, né, que nós temos entre pensar na morte ou em morte e ter uma ideação suicida. Então, para que você possa saber a resposta dessa diferença, né, qual que é a diferença, tem que porque é importante avaliar para você instruir o seu filho, né, instruir o seu marido, por exemplo, como esposa, o seu pai. E aí fica, então, essa pergunta para que a gente possa depois responder na palestra. Tá certo. Voltando, então, à parte, falamos bastante sobre o tema, mas eu queria voltar um pouco à parte prática, né, do evento. Sim. Precisa fazer a inscrição, né? As inscrições estão abertas e esse mês o Café dos Homens foi antecipado. Normalmente é sempre no último sábado, esse mês veio para o terceiro sábado, né? Exatamente, você tem que entrar no site ppinheiros.org.br, lá no carrossel, onde fica, né, várias imagens, você clica no Café dos Homens, você tem que fazer a sua inscrição, isso é importante, né? E nesse momento nós teremos a palestra no primeiro momento, uma palestra participativa, uma palestra onde nós podemos ali ter esse envolvimento, e depois nós temos o nosso tempo chamado de Men-Up. O que é isso? Onde alguns grupos de homens, né, se reúnem, alguns homens, e ali então nós temos a discussão daquele tema. Então, é muito importante que você venha. Aquela pergunta sempre que surge, né, Tainá e Roberto? Mas eu sou mulher e quero participar. Também é bem-vindo. Pode, né, nos assistir de forma online ou presencialmente aqui. Talvez, como eu disse da vez passada, até possamos formar um grupo ali, se tiver algumas mulheres, para uma discussão específica, né? É verdade. Mas fica aqui um convite para você poder tanto ser informado quanto entender a respeito desse tema, né, biblicamente. Isso é muito importante, né? Ou seja, a palavra do Senhor instruindo e falando de temas tão importantes e relevantes, tanto o conhecimento quanto a prevenção também. É verdade. E também tem a questão de que o evento é aberto para qualquer pessoa, não precisa ser membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para participar, né? É só fazer inscrição no site. Exatamente. Então, você membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, membros de outras igrejas, né? Você que está sem igreja, faz a sua inscrição, venha bater esse papo conosco. Com certeza vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a nossa vida também. Com certeza. E tem gente participando com a gente aqui. A Tainá vai ler para a gente os comentários, né, Tainá? Tem sim, tem alguns comentários bem legais. O Anselmo, ele colocou assunto oportuno e muito importante, que será discutido no Café dos Homens neste sábado. E ele manda um abraço ao grande amigo e irmão, pastor Tiago, Anselmo Benetti. A Wanda também participa e ela lembra que amanhã começa o curso de ideação suicida da Capelania da Saúde, né? Aí ela até coloca, vamos pessoal, podemos ajudar com o maior número possível de pessoas, né? Acho que se preparando, né? E o Elton Pereira colocou muito importante o aconselhamento, né? Da parte dos pais com os filhos. Ter diálogo entre família e amigos é essencial. Assim podemos ajudar a aliviar a dor do próximo dentro e fora da família. E até a Wanda colocou, não está longe não, né? Isso é um engano, é um auto-engano terrível, precisamos estar atentos, né? Porque ela quer dizer que o assunto está perto, né? Dentro de casa, né? A gente pensa assim, não, isso não chega aqui, a gente não vai ter esse problema em casa. E às vezes isso pode acontecer sim, bem né, próximo, né, pastor? Exatamente. Infelizmente, né, pode acontecer. E nessa palestra também, não é o foco completo, mas vai ter um pequeno momento ali que eu vou falar sobre como ajudar famílias que passaram por isso. Acho que isso é importante também, né? Tanto no sentido de ajudar aqueles que estão pensando, mas as famílias que ficaram, né? Muitas famílias estão sofrendo com isso, porque um ente querido cometeu suicídio. Então, rapidamente ali teremos um momento também só para dar uma direção mais objetiva com relação a esse assunto. Tá certo, pastor. Queria que o senhor fizesse um convite, então, reforçasse o convite, né? Para que todos que estão assistindo aí o Notícias do Bem façam a sua inscrição e participem do Café dos Homens neste sábado.
Então, mais uma vez aqui, quero, em nome da nossa querida UPH, deixar o convite para você vir participar conosco aqui sábado às 8 horas. Você precisa fazer a sua inscrição no ippinheiros.org.br. Lá no carrossel, clica, faça a sua inscrição, chama seus amigos, né, chama aí os vizinhos, chama os irmãos em Cristo. Quer, né, fazer uma caravana com alguma igreja, vem para cá. Nós temos espaço e local para tratar desse tema tão importante. Se você está em outro estado, em outro país, em outra cidade, mas que não consiga vir para cá, não tem problema. Acesse o canal da EPP TV, você vai poder assistir ali. Não vai poder pegar toda a programação, a parte do MENAP não vai estar ali, porque vai ser grupos de discussão, sim, mas aqui fica o convite para que você possa participar conosco. Com toda certeza, com toda certeza. E no final, não tem café no começo, porque não pode ainda, né, por causa dos protocolos de segurança, mas no final tem um kitzinho café para você levar para casa, para você tomar no carro voltando para casa, enfim. É café dos homens com café, né? Não perde a chance. Pastor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Obrigada, no Notícias do Bem. Boa palestra no sábado. Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Muito obrigado e que o Senhor continue nos dando graça para servi-lo sempre.